Olá, eu queria fazer com você agora uma pequena meditação sobre o livro de Ageu. Ageu é um profeta, né? E aqui, né, Deus traz a ele uma palavra ao povo que eu creio que muito se aplica à minha vida, à sua vida. E eu queria que você acompanhasse comigo. Abre a sua Bíblia lá no profeta de Ageu, lá no finalzinho do Velho Testamento. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Diz assim, lá no versículo 2, né? Eu vou fazer uma puladinha nos versículos só pra gente, né, entender um pouquinho a história. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Aí ele continua, agora assim diz o Senhor: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Talvez você ouça esse texto, leia esse texto e pense: caramba, sou eu. Eu tenho comido, tenho vivido uma vida de problemas, tenho vivido muitas lutas, né? Tenho sentido que eu trabalho, mas o meu trabalho não rende, né? A minha família não cresce, a minha vida não progride. E Deus está te falando e está mostrando para você por que isso está acontecendo. Porque muitas vezes a gente fala: ainda não é tempo de buscar o Senhor. Ainda não é tempo de construir a casa do Senhor. E hoje, aonde é a casa do Senhor? A palavra de Deus diz, né, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se muitas vezes eu me falo: não é tempo de ir à igreja, não é tempo de ler a Bíblia, não é tempo de orar, agora é tempo de eu construir a minha vida, a minha casa, pensar no meu futuro. É exatamente isso que Deus está falando com você agora. É tempo de construir a casa do Senhor. É tempo de buscar a Deus. É tempo de entender que não são as coisas, não é o mundo, não são as circunstâncias, mas sim é a presença do Senhor que você precisa conquistar, que você precisa cultivar na sua vida para ter algo diferente. Ele vai continuando, o texto é maravilhoso, é rápido, é curto, você devia ler tudo, né? Mas ele continua dizendo: vejam aonde os seus caminhos o levaram, né? Suba um monte para trazer madeira, construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. Então Deus está falando: vem, suba um monte, vem à minha presença, vem experimentar mais de mim, venha conhecer a minha vontade, venha me obedecer, cumprir os meus princípios, assim você vai ver o que eu tenho para você. Deus tem coisas maravilhosas, a Bíblia fala que o plano que Ele tem sobre a minha vida é prosperidade e paz, ou seja, atinge tudo que eu possa precisar, mas eu ainda assim fico tentando resolver a minha vida, fico tentando construir um futuro nos meus braços. Deus hoje está te convidando a ter uma experiência diferente, a ir a um nível a mais, não importa o nível de espiritualidade que você tenha, ainda há nível para subir. E Deus quer lhe mostrar coisas grandes, Deus quer viver uma vida de relacionamento com você. Olha que maravilhoso esse Deus. E lá no final do capítulo 2 ele diz assim, mudar que ele disse... eu acho interessante que ele fala assim, né? O que acontece com o povo, né? Tudo que fazem, tudo que me oferecem é impuro. Às vezes a gente, né, consagra alguma coisa a Deus, as nossas vestes, e depois vai lá e coloca a mão em alguma coisa impura. E não é assim que Deus quer. Deus quer uma vida de santidade, né? De santidade. E aí ele termina fazendo um apelo de hoje em diante. Reconsidere. Reconsidere. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então é tempo de dar passos em direção a Deus. É tempo de caminhar na presença do Senhor. E aí ele termina dizendo assim: farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus está dizendo: eu te escolhi, eu te escolhi. Então caminhe em minha direção, venha, né, aproveitar, viver, desfrutar da minha presença e deixa comigo, que eu resolvo as outras coisas, que eu cuido de você, que eu construo a sua casa. Não deixe de aceitar esse apelo, porque é o apelo que Deus está fazendo para a sua vida hoje. Dê um passo de diferença, dê um passo na presença do Senhor. Busque o Senhor, eu tenho certeza que Ele vai falar com você. E Ele vai lhe dar prosperidade, paz, amor e tudo que você
nem pensou, nem sonhou, Ele vai abençoar sobre a sua vida. Deus te abençoe.